Olá pessoal, eu sou o Guitardo e este é mais um episódio de Guitardo Experience. Hoje o tema é: ela não toca nada, só faz sucesso porque é bonita. Obviamente que isso é um eufemismo para críticas que eu vi e vejo em comentários, mas especialmente eu tinha visto num vídeo de um guitarrista que não era um rapaz com um canal muito grande, mas que agora eu também não achei o link, senão farei o react, mas eu acho que como a crítica dele é muito básica, é muito simples, mas é um eufemismo. Na verdade, o que ele dizia é que porque elas eram, digamos assim, como vou falar de um jeito que o YouTube não vai me punir, bem desenhadas de corpo, ou melhor, como elas eram fitness, né, que aí dá para todo mundo entender o que eu estou querendo dizer, elas só tinham visualizações tocando guitarra porque estavam mostrando parte da sua estética, né, que tinha a ver com a parte do corpo, e por isso conseguiam milhares de visualizações, enquanto outros guitarristas, né, eram injustiçados porque tocavam tecnicamente muito melhor e não conseguiam atingir um vasto público. E eu vou dar a minha sincera opinião, incluindo alguns reacts aqui, sobre esse assunto, e provavelmente muita gente não vai gostar do que eu vou dizer. Então, roda a vinheta. Um pequeno parênteses antes de começar esse vídeo. Eu sou guitarrista, né? Eu toco desde 1997, ou seja, 2027, ano que vem, vai fazer 30 anos que eu toco guitarra. E esse vídeo, né, só faria sentido realmente, para eu poder fazer esse tipo de crítica, eu sendo músico, né? Então, né, para que não duvidem também, eu já vou colocar um pequeno excerto de eu tocando, que são alguns vídeos do meu canal principal, e já continuo com a crítica. Qual é a crítica, né? E o problema nem é que a crítica não é verdadeira, mas o problema, a meu ver, é que essa crítica é muito básica, muito simples e muito superficial. E ela não adentra em questões realmente relevantes e apenas demonstra, no fundo, um ódio exacerbado, uma frustração, às vezes consigo mesmo, né? Achando que a vida não lhe deu oportunidades dentro do mundo da música, ou mesmo de pessoas que se destacaram pelo seu trabalho dentro da música de alguma forma, né? A crítica era tipo: fulano de tal tem, sei lá, 15 anos de conservatório de guitarra, toca pra caramba, faz várias técnicas, né? É altamente expressivo no instrumento e, sei lá, consegue 100 visualizações quando coloca um cover, sei lá, consegue 500 visualizações, enquanto tem aí meninas com 50 mil visualizações, 90 mil visualizações, quando tocam, sei lá, solos de 15 segundos, e só porque elas estão vestindo uma roupa que, sei lá, chama mais a atenção, elas conseguem mais visualização. Se elas se vestissem todo com uma, sei lá, uma roupa de frio, ninguém daria tantas visualizações para esses vídeos. Isso não é justo, porque aí muitas dessas mulheres não tocam tanto quanto esses caras aí e ganham visualização por conta disso. Esse basicamente é o cerne da crítica, né? Então, antes de eu dar a minha opinião, né, e por que eu acho totalmente superficial esse tipo de comentário e até hipócrita, farei um react a duas brasileiras que estão chamando a atenção há alguns anos já e que têm seus canais consolidados, né, no YouTube, e já com uma margem interessante de inscritos e também de visualizações por vídeo. Primeiro, vou começar por uma chamada Amy Arantes. Ela já tem cerca de 100 mil inscritos hoje em dia, mas eu acho que o YouTube vem me recomendando o canal dela pelo menos desde 2022, enfim, faz uns 3 anos, 2023, por aí, né? Então, vamos ver este vídeo aqui no qual ela faz várias performances aqui num short só.
pelo próprio timbre de guitarra dela, dá para perceber que ela mesma está tocando, né? Então, isto posto, vamos reagir à segunda youtuber, que hoje em dia também está crescendo bastante e tendo bastante reconhecimento pelo seu trabalho com guitarra. A Marisa Guetti está há menos tempo no YouTube, pelo que eu lembro, pelo menos, né, um canal que o YouTube começa a recomendar, do que a Amy Arantes. Então, hoje em dia ela tem cerca de 25 mil, quase 26 mil inscritos e sempre posta shorts e vídeos completos tocando guitarra ou dando dicas para guitarristas iniciantes, e às vezes ela até faz um tipo de vlog, né, de unboxing, de coisa assim. Neste caso dela, vou reagir a 2 vídeos diferentes, porque como a Amy Arantes ficou um certo tempo tocando, não seria justo, né, mostrar alguns segundos só da Marisa Guetti, né? Então, reagirei a 2 vídeos dela em sequência. Um outro vídeo agora. Bom, então já tinha na verdade, né, a minha opinião já sobre essa questão toda, né, e essa crítica mal embasada, essa crítica generalista. No caso da Marisa Guetti, né, ela postou que ela foi até, acho que recebeu um certo patrocínio da Tajima, e a Amy Arantes também, né, que ganhou algumas guitarras ali da Tajima, se eu não me engano, uma guitarra, uma Les Paul que ela ganhou da Tajima, mas eu lembro delas comentando, né, ou mostrando isso e tocando com essas guitarras, né? E essa Les Paul que ela está usando, e eu sou um grande fã de Les Paul, é uma Strindberg, e você vê como é importante até, por exemplo, um cara como eu, que há anos toco, né, e já toquei com vários tipos de guitarra, das mais baratas até as guitarras que eu tenho hoje, que são Epiphones, Fender, Gibson e a Squier e tal, mas já passei por vários tipos de guitarras e de marcas. Fiquei com vontade, pela performance dela, o jeito que ela tocou nessas 2 músicas, de conhecer e tocar de perto, pelo menos alguns minutos, essa guitarra que ela tem, que é muito bonita, né? Essa cor prateada aí de Les Paul foi um grande acerto. E no final das contas, o que eu acho desse tipo de crítica, né? Ela é uma crítica embasada, ela é uma crítica que faz sentido, e ela faz 100% de sentido em todos os momentos, para todas as guitarristas femininas, ou na verdade ela é mais um preconceito, né? Mais uma frustração e mais uma raiva que carrega bastante hipocrisia dentro de si. Existem mulheres que tocam mal, né? E aí gravam com um decotão gigante ali e conseguem seguidores, né? Vários comentários dizendo toca muito, quando, né, aparentemente ou verdadeiramente às vezes a mulher não toca bem, muito menos está com um timbre bonito de guitarra. Existem esses casos sim, mas generalizar que toda mulher só está ganhando visualização porque é bonita e não porque tem algum talento, né, ou que realmente toca, é uma babaquice, né, e um grande preconceito, sim, com a mulher. Eu não estou sendo feminista falando isso, eu estou sendo realista, porque quando vem essa crítica, eles esquecem que mesmo quando há o caso de ser uma mulher que não toca bem, ou que está tocando de uma forma precária, digamos assim, né, ou sem muita técnica, ou fazendo um monte de deslize ali, e tá ali com uma roupa mínima, chamando muita atenção, e tem muita visualização com isso, mesmo quando há esse caso, né, que é o pior caso, que a mulher realmente não está, né, desenvolvendo ali, quem é que está dando audiência para essas mulheres em massa, se não nós, homens, que somos fortemente atraídos pela aparência, né? A gente não pode negar. Inclusive, isso é um defeito do homem, né? Eu não quero entrar
né? Não quero desvirtuar, nem entrar com papo de psicólogo, de coach ou né, de psicoterapeuta, nada disso, né? Mas é fato, né, que eu só vi até hoje, né, em toda a minha vida, por mais que uma mulher possa, né, se sentir totalmente embasbacada pela beleza de um cara, eu nunca vi mulher nenhuma ficar totalmente idiotizada por causa da aparência de um homem. E nós ficamos facilmente idiotizadas por qualquer uma que a gente ache muito bonita, né? E óbvio que isso, né, vai também ser uma das coisas que vai influenciar a gente dar visualização para mulheres que a gente considera muito bonitas, independente do que elas estejam fazendo, nesse caso, tocando guitarras, né? Então, a hipocrisia reside aí. Esse cara que está reclamando disso, quantas visualizações ele mesmo não deu porque ele queria ver a mulher atraente ali tocando. Então, para começar, é isso, né? E depois vem a generalização, e é por isso que eu fiz o react a esses dois vídeos dessas duas meninas diferentes tocando guitarra de fato. E fora que há, né, um segundo fator de hipocrisia, né, um segundo degrau dessa hipocrisia que vai além disso que eu mencionei, né? Mesmo que os caras toquem pra caramba, né, que estejam fazendo ali 1001 técnicas diferentes, muitas vezes realmente eles não conseguem, né, fazer o vídeo deles rolar, né, para um monte de gente, né, e ganha uma projeção muito pequena ou quase nula, inexistente, né? Só que a grande questão é a seguinte, né? Se o homem tivesse uma ferramenta estética que ele pudesse usar e que pudesse alavancar as visualizações dele para muito além do que ele está fazendo com a guitarra, com certeza a gente estaria usando e também estaria ganhando dinheiro com isso. A grande frustração do homem é que para eles isso não funciona. Isso só funciona para as mulheres, né? E o mais irônico é que isso funciona para as mulheres porque grande parte da massa dessa visualização vem de homens, né, vendo elas tocando. Então, você vê como esse comentário em si, ele é ridículo, né? Porque se a mulher só faz sucesso, né? Vamos supor que fosse verdade isso, né? Eu não acho que é verdade isso. Mas se ela só faz sucesso porque é bonita e não porque de fato toca, é muito por consequência de quem mesmo reclama e tá ali assistindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vídeos ou shorts dessas mulheres tocando. Né? E eu escolhi elas tocando solos e não bases, porque tem também, né, elas tocando músicas completas e tal, porque essa crítica é muito feroz, né, e muito hipócrita, como eu já mencionei, então tinha que ser algo realmente demonstrando elas tocando. Sendo músico, eu vejo que elas estão tocando bem, estão, né, fazendo covers ali muito próximos do original e com bons timbres de guitarra, né, porque uma coisa também, um desafio para o guitarrista é conseguir um timbre legal de guitarra, né? E muitas vezes não estão usando equipamentos caríssimos, mas o digital ajuda muito. E tem a questão também, né, de como a gente está falando de vídeo, né, também indiretamente, a produção delas é muito bem feita, principalmente a Amy Arantes, que evoluiu bastante com o tempo, e hoje ela faz produções muito legais, assim, né, usando aquele recurso de mirror, onde você coloca duas imagens e ela faz duelos contra ela mesma, em alguns vídeos, né? A Marisa Guedes também, né? É muito legal que ela posta várias coisas diferentes, que influenciam também uma nova geração de guitarristas e guitarristas femininas, né? Que possam se inspirar nela ou nelas, né? Ou mesmo na Amy Arantes pode ser também um grande exemplo para outras guitarristas que estão chegando agora. E é isso que essa crítica não vê, né? O como esses vídeos movimentam o mercado da música, né? Como eu falei, elas ganharam guitarras da Tajima ou da Strindberg, no caso da Marisa Guedes, enfim, elas foram reconhecidas por marcas, né? Justamente num momento tão difícil agora, como você vai em streamings, ou mesmo se você for ligar a rádio, e o que domina lá é funk e sertanejo, que são instrumentos onde a guitarra não é exatamente protagonista. E é muito legal você ver essas guitarristas aí resgatando também isso, essa questão cultural, e por isso eu acho muito legal, sim, que elas tenham 90 mil, 50 mil visualizações, 100 mil, sei lá, meio milhão, depende da guitarrista, e porque muito disso começou também, eu acho, graças às guitarristas de outros países, né, que influenciaram essas brasileiras, embora no Brasil, na minha opinião, já haja, pelo menos há uns 15 anos, um grande exemplo para uma nova geração de guitarristas mulheres, que é a própria Juliana Oliveira, que, aliás, fica até uma crítica aqui, uma cutucada aqui, que não era o que eu queria fazer, mas me veio na cabeça agora, é o Matheus Starling, que está marcando de não chamar ela para o podcast, né? Porque é uma musicista, né, bastante importante para o cenário brasileiro atual. Eu queria falar sempre dessa guitarrista. Ela que, para mim, que começou tudo no Brasil, no sentido de mostrar para o músico brasileiro que o guitarrista poderia começar na internet, se tornar grande e, no caso dela, né, a questão extrapolou, foi além da música. Ela não é apenas uma excelente guitarrista, né, uma musicista de destaque, mas alguém que ganhou notoriedade no YouTube também como
eu não queria falar influencer, porque quando eu penso em influencer, eu me penso em coisa fútil, assim, né? E eu não acho que nada do que ela faz, do que ela fala, principalmente que é sempre voltado pra música, é fútil, entendeu? Mas ela conseguiu estourar a bolha e eu acho que mais gente conhece ela, além da música, e muitas guitarristas, né, que hoje tocam, né, adolescentes ou meninas que estão começando a dar os primeiros acordes na guitarra, foi por causa dessa moça, né? Porque eu lembro que o YouTube me recomendava o canal dela, e o que ela fazia antes era só tocar, ela só tocava cover e tal. E de repente, não lembro em que momento da carreira dela, não sei se foi quando ela conseguiu o primeiro patrocínio da Boss ou da Fender, ou endorser, lembrei a palavra, dessas marcas. E que ela passou também a falar e, né, dar exemplos da carreira musical dela, como ela começou também tocando em bares, como ela começou a tocar um monte de estilo que não era o estilo que ela gostava, como ela acompanhou até artistas sertanejos, gravou vários DVDs, acho que ela gravou 7 DVDs, ela já tocou com artistas internacionais, como a Laura Pausini, no programa lá do Serginho Groisman, tirou a música lá, acho que em 24 horas. Então, ela é uma pessoa diferenciada e um grande exemplo, acho que para todo o músico brasileiro, e para mim é o maior exemplo que mais cala a boca desses idiotas, desculpe falar dessa forma, que vem com esse tipo de crítica rasa, né? Porque você sempre vê, e eu acho que essa menina já deve ter ouvido também muito dessa crítica, ah, mas você não toca que nem fulano de tal, você não toca que nem o virtuoso e sei lá quem, e dane-se, né? Se ela tá conseguindo dinheiro, se ela tá, né, em outro patamar hoje, se ela tem guitarras hoje bem melhores do que quando ela começou, fora as guitarristas dos anos 90, que já eram conhecidas, embora naquela época, né, o mundo da guitarra fosse uma coisa muito mais masculina mesmo, né? E era raro você saber, por exemplo, que a guitarrista do Michael Jackson, a Jennifer Batten, era lá um dos poucos na época que você ouvia falar e que você tinha notícia de guitarrista feminina. Hoje esse quadro está mudando bastante. Inclusive, uma das minhas guitarristas favoritas é a Amber Maldonado, que saiu do Dogma recentemente, né, pela treta que houve com a banda Dogma, uma coisa muito triste. Então existem guitarristas que são exemplos aí e tal, né? E não importa, cara, se elas têm o poder da sedução é uma coisa a mais a favor delas, né? E eu coloquei também a Juliana aqui porque eu acho que o caso dela é um caso que também vai no total oposto dessa crítica, que eu não lembro de ter nos vídeos antigões dela, né, tocando no quarto e tal, umas guitarras mais, né, de marcas mais obscuras, dela usar alguma roupa que supervalorizasse, né, as formas dela e tal. E mesmo que a Amy Arantes, né, e que a Marisa Guetti usem, né, trajes que valorizem também as suas formas físicas, eu acho que se isso está dando dinheiro, se isso está dando mais visualização, se isso está dando mais visibilidade para elas e até mesmo mais oportunidades musicais e oportunidades com marcas para virar endorser ou algo assim, tá certo. Tem mais é que ganhar dinheiro mesmo, ainda mais a profissão de músico, que é muito desvalorizada no Brasil. Eu acho que elas estão corretíssimas e que, né, sempre vão ter críticas, porque aí elas começam a se tornar também figuras públicas e vai ter, infelizmente, essas críticas, né, mas essas críticas não querem dizer, sinceramente, para mim, absolutamente nada. Então, fica aqui como menção desonrosa. Um canal estrangeiro, esse eu vou citar mesmo, que é uma gringa chamada, que o canal dela é algo tipo Melly Baby Music, e ela sempre tá lá de biquíni, né, na frente de uma piscina, tocando guitarra e tal. Mas, pô, e tocando covers de músicas famosas, conhecidas, né, muitas vezes tocando bases também, mas o som é terrível, né. Pode ser que há quem goste, né, mas eu não posso, por causa, por exemplo, dessa menção desonrosa, querer generalizar, julgar e falar mal das mulheres que estão ganhando dinheiro, muito mais dinheiro do que caras que às vezes são mais técnicos do que ela, ou podem ser mais técnicos do que ela. A experiência de homens e mulheres com as coisas não é a mesma, né? Então é meio que uma falta de maturidade ficar reclamando que as mulheres estão ganhando dinheiro com isso, né? E aposto que, né, se essas mulheres enchessem o saco, né, de transporte de guitarra, e pensassem, agora eu vou abrir um OF, uma plataforma assim. Esses mesmos caras que estão criticando elas estariam assinando essas plataformas a rodo, né? Então, vamos parar um pouco com a hipocrisia. Essa é a minha opinião. Eu não sou o dono da verdade, mas é desta forma que eu enxergo essa questão. Beleza, galera? Inscreva-se no canal e vejo vocês no próximo vídeo.